A gente vai continuar com essa questão da avaliação do governo Lula. Vou chamar agora o analista Ariel Calmon, que vai conversar comigo um pouco aqui sobre essa pesquisa da Datafolha e também sobre pesquisas que mostraram ali cenários locais nas prefeituras cada vez mais, pessoal. A eleição está se aproximando, eleições municipais, uma eleição municipal, mas ela tem caráter em determinadas cidades, principalmente nas capitais, um caráter nacional, porque vai ter essa polarização PT, bolsonaristas, elas vão continuar nas capitais e a gente vai cada vez mais tratar das pesquisas e desses movimentos pré-eleitorais. Mas eu, agradecendo aqui a presença do Ariel, começo perguntando sobre a pesquisa da avaliação do presidente Lula. Claramente, Ariel, pelas mostras nas regiões, principal melhora do presidente Lula e que, de certa forma, faz com que tenha uma melhora nacional em relação a esse índice, está na região sul. Como eu falei para a Natália, não precisa ser um especialista em pesquisa eleitoral para saber que foram ações do governo federal, né, na região que acabaram sensibilizando a população ali e acabou dando um voto de confiança ao presidente. Uma região, inclusive, diga-se, a região sul, uma região difícil para o PT e para o presidente Lula. Então ele acaba com a tragédia, com a calamidade, mas com as ações do governo, acaba se sustentando e melhorando o próprio percentual. Agora, Ariel, de alguma forma, essas ações elas são pontuais. Elas não são perenes em relação a uma política efetiva de governo que se possa dizer que essa popularidade possa se sustentar nessas ações o tempo todo. Mais uma vez, muito obrigado. Queria uma avaliação já aí, não só sobre as regiões, mas também pelo que você viu nessa pesquisa em relação à avaliação do governo. Olá, Léo, boa tarde. Olá, audiência do SBT News, é um prazer estar aqui de volta. E, de fato, Léo, você traz um ponto que é central, porque na ciência política nós diríamos que essa situação no Rio Grande do Sul foi um fator N que determinou o sucesso nesse resultado positivo, uma elevação de 6 pontos percentuais ali no desempenho ótimo ou bom do governo no sul do país. E é importante destacar que agora, segundo esse levantamento do Datafolha, somente o sul e a região nordeste registram positividade para o governo, para o presidente Lula. As outras regiões seguem com avaliações negativas. Então, sem dúvida, a gente consegue classificar que as ações envolvendo as medidas de recuperação do desastre climático no Rio Grande do Sul foram responsáveis por esse desempenho positivo do governo no Sul. Agora, a pesquisa como um todo, ela traz um cenário de estabilidade, que o governo precisa ficar atento. Embora essa variação regional tenha recebido destaque, num todo, a avaliação ela é de estabilidade para o governo, porque o presidente oscila positivamente dentro da margem de erro, a sua avaliação de ótimo e bom, e suscita justamente que ele precisa continuar com essas medidas, seja as medidas que foram implementadas no Rio Grande do Sul, de proximidade, como a Natália Freire comentava aqui, a saída do presidente a uma região que é um reduto eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro, é uma ação muito positiva e, especialmente agora, em ano de eleições, a gente volta com aquela máxima de que a política acontece nos municípios, né? Então, o presidente Lula estará ativamente trabalhando nesse sentido, indo a municípios e principalmente a regiões onde o ex-presidente Jair Bolsonaro foi mais bem sucedido. Isso porque ele precisa mostrar que o governo federal está trabalhando, porque embora haja toda uma compreensão de uma parte da população, mas também de todo o mundo político, de que uma série de ações estão sendo implementadas, retomadas, e essa é a narrativa do governo, ele precisa mostrar isso na ponta e precisa fazer com que isso seja vociferado
pelas suas vozes, né, os seus candidatos nos municípios, nas eleições municipais. Então, de uma maneira geral, essa pesquisa do Datafolha traz essa noção de estabilidade, mas mostra esse resultado positivo de uma ação do governo que, como a própria Natália Folha trazia para a gente, o corpo ministerial palaciano entendeu positivamente e deve reforçar daqui para frente ações como essas. Essa pesquisa, ela evidentemente foi feita, não pegou as declarações do presidente Lula ontem na entrevista para a CBN, mas muito claramente o que se pode perceber na entrevista de ontem, que está repercutindo até hoje, é que o presidente Lula, que chegou a fazer alguns movimentos em relação ao Tarcísio, logo no primeiro ano de governo, você se lembra, chegou a fazer piada com o Tarcísio, né? Chegou a dizer que o Tarcísio era do time ali, não foi exatamente isso que ele disse, mas foi um pouco isso. Mas ontem, nessa entrevista, o presidente Lula aponta para o Tarcísio como adversário efetivo. E a gente sabe que por mais que um ou outro político fale do Caiado, fale do Zema, fale do Ratinho Júnior, né? Também governadores e também potenciais candidatos da oposição, o nome é de Tarcísio para disputar a presidência da República em 2026. Por governar São Paulo, por ter uma proximidade maior aí no sentido de ter sido ministro do Bolsonaro, enfim, né? E de estar se posicionando muito claramente já contra o governo e com uma política de segurança mais agressiva, vamos dizer assim, em relação, por exemplo, a próprias câmaras corporais de policiais, acabou amarrando muito ali, né? Fazendo um debate, inclusive, em determinado momento, com o próprio governo federal. A minha questão é a seguinte: Lula faz bem estrategicamente, claro, ao chamar o Tarcísio para o jogo e colar o Campos Neto no Tarcísio. Eu falo isso porque a polarização, até a entrevista de ontem, que de certa forma tem um marco ali em declarações, é uma entrevista importante por isso, o alvo era o Bolsonaro. A polarização estava com o Bolsonaro o tempo todo. E a gente sabia que isso era importante para o Lula e também era importante para o Bolsonaro para não deixar outros atores entrarem na dança. Mas em determinado momento ontem, Lula vai para cima do Tarcísio e para cima do Campos Neto. É uma estratégia adequada já há 2 anos e meio da eleição, já chamar um adversário pelo nome, já? Léo, eu acredito que o presidente Lula está respondendo a um movimento, porque análises, por exemplo, do ano passado mostravam que Tarcísio precisava ainda se firmar enquanto uma força política, que ele tinha todo o potencial. Como você bem mencionou, ele foi um bom ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, no sentido de que não se envolveu em grandes polêmicas, fez uma boa publicidade do trabalho que fazia no Ministério da Infraestrutura. Então, o potencial estava ali, mas tinha uma avaliação de que esse potencial de Tarcísio estava represado, que ele não conseguia muito bem articular com as forças políticas todo esse seu potencial. Então, eu entendo que o presidente Lula percebeu que Tarcísio está se movimentando nesse sentido, conseguiu angariar forças junto ao grupo político para se viabilizar enquanto esse nome em 2026. Então, Tarcísio agora já se reúne com lideranças partidárias, e esse movimento de se reunir com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é uma demonstração dessa centralidade que ele passou a ter. Então, ao perceber isso, o presidente Lula, e aí é assim de uma forma geral na política, mas eu chamo a atenção porque o presidente Lula tem essa característica de querer marcar posições, não é? E a gente viu nessa entrevista sobre o Banco Central que ele espontaneamente fala sobre isso. Então, ao perceber esse movimento de Tarcísio, o presidente percebe que precisa criar um contraponto. E esse é o contraponto necessário do momento para que ele se marque enquanto o adversário. Então, eu entendo que, como a gente ainda está distante de 2026,
esse movimento do presidente Lula em comentar dessa forma tão direcionada a Tarcísio e também ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é de marcar a posição, dizer eu sou oposição a isso. E especialmente porque Tarcísio está em pauta no momento por causa das questões de segurança, mudança nas câmeras da polícia militar. Então, quando o presidente Lula faz esse reforço, ou seja, eu sou o outro lado de Tarcísio, ele de alguma maneira reforça a sua base, então ele consolida isso, dizendo eu estou aqui, eu sou essa oposição, e ao mesmo tempo ele reconhece esse movimento de um potencial adversário para 2026. Até lá, a gente vai ver uma ondulação nesse movimento. Então, o presidente Lula certamente voltará a afagar a Tarcísio ou a fazer comentários no sentido do que ele fez, né, dizendo que ele era do time, trabalhou com a ex-presidente Dilma Rousseff, mas eu acredito que para esse momento a intenção foi essa, de fazer esse reforço, identificar como um opositor. Eu estou de outro lado. Vamos lá, Ariel, eu vou jogar num balaio só, como diria lá em Pernambuco, duas pesquisas. Uma da Quest, que mostra o que se espera numa eleição no Rio de Janeiro, pelo menos todas as pesquisas confirmam isso, uma forte popularidade do Eduardo Paes, ali o forte candidato à reeleição. Talvez o Eduardo Paes e o João Campos sejam os dois prefeitos com a eleição ali mais tranquila. No caso do Eduardo Campos, a gente está fazendo uma reportagem para o final de semana mostrando o seguinte: João Campos, Eduardo é o pai dele, morto no acidente aéreo em 2018. João Campos, nesse caso, não está nem se preocupando mais com a eleição municipal no Recife. A atenção do João Campos já é 2026. Na verdade, o que está de mais emocionante nessa disputa do João Campos é a vaga de vice, que é quem vai ficar como prefeito do Recife durante 2 anos. A gente apurou já tem informação para a reportagem dos próximos dias, que a gente vai fazer aqui no SBT News, que ele já escolheu o vice, o nome do vice, é o atual chefe de gabinete dele, né, o Victor, que vai ser uma pessoa de confiança. O PT está descartado na vice do João Campos, mas a gente vai falar de Recife depois, ou em outro momento, na semana que vem. Hoje a gente vai falar sobre Rio e vai falar sobre São Paulo. Enquanto a pesquisa da Quest mostra um cenário que é um cenário meio que precificado também em outras pesquisas, uma pesquisa da Atlas Intel dá o Boulos numa vantagem maior em relação ao Ricardo Nunes, o que não se apresenta em outras pesquisas. Outras pesquisas mostram um cenário ali mais passo a passo. E a gente sabe que vai ser uma eleição muito disputada, independente de quem está acertando números em pesquisa nesse momento. Principalmente por conta do vice do Ricardo Nunes, que vai ter um apoio de Tarcísio, vai ter um apoio de Bolsonaro. Tem uma declaração do Tarcísio, Ariel, eu vou colocar rapidamente aqui e a gente volta para comentar rapidamente aqui essas duas cidades, essas duas capitais. Vamos lá? E é importante, a gente tem conseguido trabalhar de forma alinhada, isso é fundamental. Tem muitos projetos comuns, tem muita coisa que a gente quer fazer, a gente tem uma ambição de fazer uma revitalização do centro, acho que tem muita coisa interessante para acontecer na cidade de São Paulo. Tenho visto uma cidade que vem avançando na questão postura, na questão ordem pública, na questão zeladoria, na questão centro, e a conversa com a prefeitura tem sido muito fácil, tem fluído, e por isso eu achei que era importante entrar nessa questão. O que nós vamos tentar fazer realmente é estabelecer um consenso. Vamos ver se o consenso é possível. Então a gente vai conversar com os presidentes dos partidos. Nós temos uma frente ampla, não adianta tentar impor nada, né? A gente está falando de 11 partidos nessa coalizão, nessa frente. Então a gente tem que procurar construir esse consenso. Eu tenho uma visão, eu já sei que existem visões divergentes. Vamos ver se a gente consegue apaziguar, chegar num consenso e dar o próximo passo, porque eu acho que a gente precisa superar o mais rápido possível essa questão de definição do vice, para não ficar nessa questão permanentemente. O vice, quem vai ser? Define o vice, tira isso da frente e vamos partir
para elaboração de plano de governo, discussão de projeto, o que vai ser feito, né, o que a gente vai apresentar. Eu acho que isso que é importante. Bem, Ariel, o Tarcísio aí se comportando como um político, dizendo, vai ser assim agora. É o político técnico, né? Vamos logo parar com isso, vamos decidir logo aqui, a gente já vai para o próximo passo aqui, vamos para o enfrentamento aqui, porque a gente precisa ganhar essa eleição. Como é que você vê, a eleição do Rio, a gente fala em outro momento mais especificamente, mas como é que você vê essa movimentação em São Paulo? O Boulos saiu na frente, muito claramente, algumas pesquisas mostram uma relação ali, o Ricardo se aproximando dessa pesquisa da Atlas Intel, que já vinha, né, confirma o cenário anterior da própria Atlas, mostrando a diferença maior, mas eu queria saber, quando Tarcísio e Bolsonaro entrarem de fato nessa campanha, como é que fica? Lembrando que no caso do Boulos, Lula já tinha dado uma declaração de apoio naquele comício, aquele fatídico 1º de maio, que foi um ato completamente esvaziado, né? Mas o presidente aproveitou ali para declarar apoio ao Boulos, o que vai acabar rendendo para ele uma multa eleitoral, mas que para o bem do presidente e talvez não tão bom para o jogo eleitoral, essa multa só se trata de uma multa e o jogo continua. Mas eu queria uma avaliação sua sobre a eleição em São Paulo, Ariel. Léo, eu acredito que quando Tarcísio e o ex-presidente Jair Bolsonaro entrarem de fato no jogo em São Paulo, porque como a gente viu, esse ambiente de negociações está muito ativo ainda, isso vai favorecer Ricardo Nunes. Ele é o candidato mais viável desse campo ideológico, e o que a gente tem reparado, e essa pesquisa Atlas Intel mais recente mostra isso, é que o eleitorado paulistano tem optado por já consolidar a sua intenção de voto em quem tem chance de ir ao segundo turno. Então, essa pesquisa mostra, por exemplo, que o Boulos ele teve um recuo de 1,5 ponto percentual, e enquanto o Ricardo Nunes um avanço de quase 3, 2,9. E isso mostra justamente que a população migrou, né? Havia essa expectativa de que com a entrada de Pablo Marçal no pleito, os votos de Ricardo Nunes fossem divididos. Mas, na verdade, o que o eleitorado paulistano optou foi sair daqueles candidatos menores e concentrar os seus votos nos 2 candidatos que estão à frente na campanha. Então, provavelmente, quando Tarcísio e Jair Bolsonaro se vincularem de fato a Ricardo Nunes, que é o que deve acontecer, isso deve favorecer ao atual prefeito da capital. E o candidato Guilherme Boulos precisa de um bom desempenho do presidente Lula. Então, ele ainda tem essa característica. O presidente Lula está em governo, o ex-presidente Jair Bolsonaro não está, o que cria mais dificuldades, porque qualquer tropeção do governo vai impactar a campanha de Guilherme Boulos em São Paulo. Então, no final das contas, o clima está mais favorável, essa pesquisa mostra um ponto mais positivo para Ricardo Nunes do que para Guilherme Boulos no cenário em São Paulo. Tudo bem, Ariel Calmon, muito obrigado aqui pela presença todas as quartas-feiras. Ariel Calmon aqui com a gente, analisando os principais aspectos da política, também agora cada vez mais as eleições municipais. A gente hoje falou um pouco de São Paulo, falou do Rio, eu dei um spoiler aqui em relação à matéria do Recife, que a gente está preparando mais para os próximos dias aqui no SBT News. Semana que vem a gente trata de outras capitais. Obrigado, Ariel. Um forte abraço. Eu agradeço, Léo. Semana que vem, 100 dias para o pleito. Olha aí, excelente. Boa pauta, já pautamos aqui. Forte abraço. Até lá.